Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que hoje, depois de 5 meses, congregando e fazendo adoração a Deus através das nossas casas, nós estamos reunidos aqui para celebrar o nosso Deus diretamente no nosso templo. Então, depois da pandemia, este é o nosso primeiro culto aqui presencial. Nós vamos ler um texto na palavra de Deus. Está registrado na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 18 até o 27, e logo após farei uma oração a Deus. Leiamos em nome de Jesus. Assim a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes. Porém, houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote, pois Deus lhes disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse: você será sacerdote para sempre. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifício todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo, Amém? Nesse momento convido todos para nós dirigirmos a Deus em oração. Eu vou tirar a máscara para ficar um pouco mais fácil para falar. Mas é importante que todos nós continuemos utilizando a máscara. Tá bem? É uma maneira de nós podermos nos proteger e termos saúde para continuarmos celebrando a Deus. Oremos ao Senhor. Grande e soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, com um sentimento de gratidão, de muita alegria, Senhor. Hoje é um dia especial, pois a Tua igreja retoma a reunião, Senhor. Hoje nós reunimos como igreja no mesmo lugar, mas oramos também, ó Deus, por aqueles que não puderam estar aqui, mas que estão, ó Deus, nas suas casas, sendo ministrados, sendo abençoados. Que a mesma bênção que nós recebemos aqui, eles alcance em suas casas onde estiverem, Senhor. Que eles possam ser tocados, possam ser edificados, possam ser abençoados, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, em tudo que precisamos. Que o Senhor seja suficiente em nossas vidas e que nós possamos ter esse preenchimento através da presença gloriosa do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor seja com todos. Vamos neste momento louvar ao nosso Deus, engrandecer ao nome dEle. E desde já os que estão acompanhando também a nossa live, esse momento de louvor, cantem louvores juntamente conosco. Amém? Quero louvar ao meu Senhor, pois nova vida Ele me deu refúgio e direção, e
e hoje sou um filho seu. Agora posso proclamar a sua graça e salvação e uma vida incomparável de alegria e muita paz. Quero louvar ao meu Senhor, pois nova vida Ele me deu refúgio e direção, e hoje sou um filho seu. Agora posso proclamar a sua graça e salvação e uma vida incomparável de alegria e muita paz. Vida abundante, vida em Jesus, meu Salvador. Eu tenho vida abundante, vida em Jesus, meu Salvador. Quero louvar ao meu Senhor, pois nova vida Ele me deu refúgio e direção, e hoje sou um filho seu. Agora posso proclamar a sua graça e salvação e uma vida incomparável de alegria e muita paz. Vida abundante, vida em Jesus, meu Salvador. Eu tenho vida abundante, vida em Jesus, meu Salvador. Eu sou livre do pecado pelo sangue de Jesus. Eu sou livre do pecado pelo sangue de Jesus. Eu sou livre do pecado pelo sangue de Jesus. Eu sou livre do pecado pelo sangue de Jesus. Eu sou livre do pecado pelo sangue de Jesus. Vida abundante, vida em Jesus, meu Salvador. Eu tenho vida abundante, vida em Jesus, meu Salvador. Eu tenho vida abundante, vida em Jesus, meu Salvador. Amém. Os irmãos que estão aqui, fiquem em pé, vamos cantar esse louvor para adorarmos ao nosso Deus, agradecer a Deus pela sua incrível graça na nossa vida, pela misericórdia dele na nossa vida. Jesus me ensina a viver os meus dias, Senhor, te entrego. Preciso do teu perdão
eu sou tão dependente de ti. Pecador que sou, nada sou, mesmo assim me deu a sua vida. Nada tenho pra lhe dar a não ser o meu coração. Eu me rendo a ti, me lanço aos teus pés. És o ar que eu respiro. Vivo por tua graça, mesmo sem merecer. Eu preciso de ti. Jesus me ensina a viver os meus dias, Senhor, te entrego. Preciso do teu perdão, eu sou tão dependente de ti. Pecador que sou, nada sou, mesmo assim me deu a sua vida. Nada tenho pra lhe dar a não ser o meu coração. Eu me rendo a ti, me lanço aos teus pés. És o ar que eu respiro. Vivo por tua graça, mesmo sem merecer. Eu preciso de ti. Eu me rendo a ti, me lanço aos teus pés. És o ar que eu respiro. Vivo por tua graça, mesmo sem merecer. Eu preciso de ti. Sua incrível graça me libertou. Sua misericórdia me permite viver. Sua incrível graça me libertou. Sua misericórdia me permite viver. Sua incrível graça me libertou. Sua misericórdia me permite viver. Amém. Paz do Senhor para todos os irmãos e as irmãs aqui presentes e também os que estão nos acompanhando
esse culto pela internet, pela rede. Nós vamos hoje trabalhar em cima de Colossenses, no tema geral do mês. Até domingo passado foi sobre o livro de Filipenses. Hoje, a partir de hoje até o final do mês, vamos estar transmitindo as mensagens em cima, através do livro de Colossenses, tá? Então, hoje, o tema é Cristo é suficiente. Então, vamos ler Colossenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 12. Colossenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 12. Diz assim, Colossenses, capítulo 1, verso 1 ao verso 12. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graça a Deus e Pai, a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como aconteceu entre vocês, desde o dia em que vocês entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, ao qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixemos de orar por vocês e de pedir que transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Desta maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, e em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós damos início à mensagem da Tua palavra para fortalecer nossos corações, para fortalecer nossa vida diante de Ti, essa nova vida que Tu nos deste, Senhor. Que a Tua palavra venha a ser o nosso alimento, venha a ser o nosso pão diário, e que Teu Espírito Santo possa fazer essa palavra penetrar e ser gravada em nossos corações e nossa mente. No nome santo de Jesus, nós pedimos tudo isso, Senhor. Amém. Irmãos, eu vou estar sempre olhando ali pelo relógio, porque não podemos demorar muito, né? Só para me acomodar melhor aqui, nós vamos trabalhar nesses últimos, de dia 15, hoje, amanhã, sábado que vem, outro domingo, outro sábado e outro domingo, até terminarmos o mês, no livro de Colossenses, né? Amanhã o pastor estará trazendo a mensagem, dando continuidade onde eu parei. Hoje nós vamos falar sobre a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. E amanhã o pastor vai estar falando, dentro do livro de Colossenses, que Cristo é único, né?
Porque Cristo é suficiente, porque Cristo é único. Nós temos que entender o que estava acontecendo na igreja de Colosso, tá? Essa igreja ela não foi formada por Paulo, né? Mas um discípulo de Paulo, um convertido de Paulo, que viajou para Colossos, ele foi lá e pregou o evangelho. E o nome desse homem era Epáfras, né? Epáfras foi o fundador daquela igreja em Colossos. O evangelho chegou a Colossos através de Epáfras, tá bom, irmãos? Então, o que nós devemos entender aqui? Essa carta, Paulo era um prisioneiro e ele soube de algumas coisas que estavam acontecendo em Colossos. Justamente por isso que ele quis frisar bem, deixar bem categoricamente que Jesus é suficiente e Jesus é único. Ou podemos falar, Cristo é suficiente e Cristo é único. Hoje nós vamos falar da suficiência e um pouquinho dos problemas que essa igreja estava enfrentando. Chegou o momento que esses irmãos estavam querendo voltar ou inventar algumas coisas para tentar melhorar a sua maneira de se relacionar com Deus. Já não bastava Cristo, tinha que ter algo mais, né? Lembre que essa igreja, ela não tinha um templo como nós temos, ela não tinha esse microfone, não tinha internet, não tinha nada disso. Mas era uma igreja que não precisava mais de nada. Para isso, nós temos que entender o que é suficiência. Quando eu era mais novo, né, eu sempre entendia a suficiência como o básico. Geralmente as pessoas, não sei se era a minha impressão, mas geralmente quando você servia alguma coisa para as pessoas, e as pessoas, era ali, a pessoa, é o suficiente. Quer dizer, se tivesse mais, né, mas é o suficiente, me alimentei. Mas nós entendemos que suficiente é que realmente não cabe mais mesmo, suficiente. Então, para nós sabermos sobre a nossa suficiência, né, nós temos que entender qual que é a nossa necessidade e onde nós estávamos antes. Então, Paulo vai tratar nessa carta, né, qual que é a nossa necessidade e onde nós estávamos, né? Então, para que essa suficiência seja sanada. Uma coisa que nós temos que aprender em relação para colocar Cristo como nossa suficiência. Tem coisas que ajudam a nós. Mas não ajuda o reino de Deus no sentido que, se não tivesse, o reino de Deus não avançaria. Porque algumas coisas que melhoram, né? Na época de Paulo, ele falava para multidões e não tinha microfone. Quando Pedro fez aquele discurso lá em Atos 2, foi no gargalo, 3.000 pessoas, foi no gargalo, foi na garganta, né? Não tinha um microfone. O microfone ajudaria? Ajudaria. Mas o microfone era essencial, porque muitas vezes nós temos nós temos essa visão. Nós vamos atrás de outras coisas e deixamos o essencial. Eu lembro que até uma crítica a nós mesmos devemos fazer, quando nós não estávamos nesse lugar ainda, e estava construindo, e muitas pessoas falavam, se nós tivéssemos um tempo, automaticamente vai encher, vai atrair pessoas, porque vai ser confortável. Se nós tivéssemos um som melhor, né, data show, todo esse conforto, automaticamente, algumas pessoas até comentavam, automaticamente vai encher. Não é isso. Ajuda, né? Nós temos hoje banco para nos recostar. Paulo fez uma pregação, o rapaz estava na janela, lá no batente da janela, e caiu e morreu. E Paulo foi lá e ressuscitou. Por quê? É só para nós aprender que tem coisas que ajudam, é mais confortável. Mas nós nunca devemos colocar essas coisas como essencial, porque Cristo é suficiente. Então, falando aqui, continuidade aqui a mensagem, vamos falar assim, o que a palavra de Deus vem trazer para nós como suficiência, não, ou sendo suficiente, né? O engraçado, nós vamos ver sempre aqui que o engraçado é assim, da maneira de, é bom nós prestarmos atenção nisso. Jesus, ele é suficiente, mas ele está sempre transbordando e sempre vindo mais. No verso 9, depois que ele, no verso 3 até o verso 8, ele fala como é que o evangelho chegou à cidade de Colosso, e ele começa a falar
do que esse evangelho, do que essa suficiência em Cristo causou nessa cidade. E o que e aqui é uma oração de Paulo, tá bom, irmãos? Isso aqui é tido como uma oração a partir do verso 9 até o verso 14, se não me engano, mas nós vamos até o verso 12. Paulo começa a orar: por essa razão, nós também, desde o dia em que soubemos disso, do amor deles, do fruto deles, do que eles estavam fazendo, do ministério deles, não deixamos de orar por vocês e pedir que transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus. Se Cristo é suficiente, por que está pedindo mais? Porque geralmente a pessoa fala: suficiente, tá bom, não precisa vir mais. Mas na questão de Deus, do nosso relacionamento com Deus, da nossa satisfação em Deus, Deus ele é suficiente e Ele sempre está dando mais. Ele é suficiente, você está transbordando de coisas que Deus te dá, de você conhecer a Deus, e Ele está sempre dando mais. Então Paulo fala assim, que ele já tinha tudo isso, mas Paulo ora para que eles para que eles transbordassem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Esse foi um dos assuntos do PG, né? Acabamos correndo um pouquinho para cá, mas como saber a vontade de Deus? Como saber a vontade de Deus, né? É o transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus em sabedoria. Quando nós falamos isso, irmão, já até comentei hoje na Escola Bíblica, semana passada, nós temos que transbordar no conhecimento bíblico, no conhecimento da palavra de Deus. Não é o conhecimento intelectual bíblico, ajuda, mas e além disso, você tem um conhecimento de Deus, da vontade de Deus, entender as coisas de Deus, entender, porque muitas vezes nós temos o cristianismo como mais uma religião para a nossa narrativa do cristianismo, é mais uma religião para o quê? Para nós nos socorrermos nessa vida. E o cristianismo, a revelação de Deus, né, de Cristo lá, é para o quê? É nessa vida, mas além dessa vida. Quer dizer, ele é para além dessa vida e dentro dessa vida, dessa narrativa de Deus, que Deus criou o mundo, Deus criou o homem, Deus criou o ser humano pecou, o ser humano se afastou de Deus e agora está havendo uma redenção. E aqueles que são de Deus têm uma nova vida aqui, uma nova maneira de ver, uma nova maneira de enxergar. E o cristianismo pode ajudar nós a vivermos melhor, com esperança. Tem até uma lição que nós consultamos aqui, que o pastor indicou. O autor fala assim, que Cristo nos abençoa, Deus nos abençoa, deixa eu aqui, Deus nos fortalece, nós vamos falar sobre fortalecimento, porque o conhecimento de Deus nos fortalece, porque ele fala de fortalecimento, Deus nos fortalece para vivermos contente. E o tema geral é, Cristo é nossa alegria e nossa suficiência. Então, quando nós entendemos isso, irmão, tudo aquilo que estiver faltando, não vai fazer falta. Tudo aquilo que estiver faltando não vai fazer falta. Porque Cristo é suficiente, tá? Então, esse pleno conhecimento de Deus, do verso 9, irmãos, ele nos capacita, porque Deus nos capacitou e Deus nos fez idôneo. Nós vamos ler no verso 11 e verso 12, mais especificamente no verso 10, né, do entendimento espiritual, que fala assim, dessa maneira poderão viver de modo digno. O conhecimento de Deus, o pleno conhecimento de Deus, que tem que transbordar, não é só aquele, não vou falar nem de suficiente, porque suficiente é muito mais do que nós estamos acostumados. Não é só, enchi a barriga, já me enganou a fome. Tem aquela palavra que a minha mãe sempre falava antigamente, quando nós passávamos necessidade, né? Que você não comia para ser o suficiente, você comia para enganar a fome. Quem já passou isso, né? Não tem o que comer, você come o suficiente para enganar a fome. Então, da nossa alimentação espiritual em Deus, não podemos ir na igreja, nos apropriar do conhecimento de Deus, apenas para enganar a nossa fome por Deus. É uma religião que apenas, mas tem que ser para transbordar, porque aí sim nós vamos saber a vontade de Deus,
que Deus, e através desse conhecimento, Deus vai nos fazer digno, nós podemos viver de um modo digno de Deus. O que é viver de um modo digno? E agradar a Deus. Do modo digno e o modo que agrade a Deus. Porque nós, a lição até falou isso, né, eu citei um pouquinho, na questão lá dos mandamentos da mutualidade, na questão de suportar uns aos outros, né, e você fala, aquela pessoa é insuportável. Nós sabemos que todos nós éramos insuportáveis para Deus, sabiam? Sabia que nós, sem Jesus Cristo, nós somos insuportáveis para Deus? E se nós desobedecemos a Deus, nós somos insuportáveis. Eu citei até Apocalipse, né? A igreja de Laodiceia, ela causava náusea. Quem era aquele? Nós, sem Jesus, nós somos insuportáveis para Deus. E Deus providenciou para que nós nos tornássemos dignos e do inteiro agrado dele. Através de Jesus, do pleno conhecimento, irmãos. E o que quer dizer aqui? Que esse transbordar do pleno conhecimento da sabedoria da vontade de Deus só vem através de Jesus Cristo. Você pode conhecer a Bíblia inteira, mas se você não conhecer Jesus Cristo, muitas vezes nós lemos a Bíblia a fazer uma aplicação moral, né? Uma aplicação moral. Por isso tem algumas igrejas, e até tem que conversar com o pastor, nós temos que em todos os textos da Bíblia procurar Cristo. Você não pode ler, muitas vezes nós estudamos mandamentos sem pensar em Cristo. O que isso tem a ver com Cristo? Aí fica o que? Apenas o quê? Mandamentos morais. Cristo é uma regra de bom comportamento. Em Cristo não tem regras de bom comportamento. Não adianta você tentar se comportar. Se você não for transformado, que vai falar no verso 13, que vai fala assim, que Deus nos transportou das trevas para a luz, do reino perdido para o reino do seu Filho, do seu amor. Então Deus nos transportou e nos fez idôneo, né? E tudo isso o quê? Através da fé em Jesus. A fé em Jesus que nos fez idôneo, que Paulo cita lá no verso 3 e 4, né? Que ele dava graça a Deus e Pai, nosso Senhor, quando oramos por vocês, porque Paulo ouviu falar sobre aquela igreja. Ele não viu uma foto no Facebook, ele não viu um filme, ele viu falar testemunhas do fato daquela igreja. Porque eu falei que hoje nós vemos em ritmo de rede social, e muitas vezes, quando os historiadores falam, isso é um recorte da história. Então, muitas vezes nós vemos um recorte. Nós vemos um casal apaixonado, né? Amigos se divertindo, mas é só aquele recorte. E o resto da vida? Então, mas nisso aqui, Paulo soube de várias testemunhas sobre a fé daquela igreja. A fé que eles têm em Jesus Cristo. E a fé em Jesus Cristo, que não é uma fé de milagre. Muitas vezes nós pensamos que fé é apenas que eu tenho o poder de fazer milagres, de pedir as coisas e receber. A fé em Jesus é acreditar em tudo aquilo que Cristo fez e acreditar que eu não era suficiente, que eu não tinha condição, que eu era desagradável para Deus e Jesus me tornou agradável. Entendeu, irmãos? A fé em Jesus, né? E do amor que vocês têm por todos os santos. Quem todos os santos? Todos os filhos de Deus em todo o mundo. Quando fala todos os santos, está falando todos os homens, todas as pessoas, mas de todos os santos. Aquela igreja é uma igreja preocupada com todos os cristãos. Na lição bíblica, nós estamos vendo cada semana um país de servos de Deus, de cristãos, que estão sendo perseguidos. E nós temos que orar por essas pessoas. Hoje foi falado do Sudão. Se você tem a lição, você vai lá, no momento missionário, você vai ver o que está acontecendo na igreja do Sudão. Então nós temos que ter amor por eles, tá? E essa fé em Jesus, que leva o amor para todos os santos, ela é também fundamentada em quê, irmãos? Na esperança guardada nos céus. Porque no verso 5 Paulo fala assim, por causa da esperança que está guardada nos céus. Então, o modo, eu estava nos versos anteriores, voltei aqui só para explicar, porque lá Deus nos fez idôneo e nos tornou agradáveis a Ele.
e o conhecimento de saber a vontade de Deus para viver de modo digno. Por quê? A esperança deles não era aqui. A esperança deles estava guardada nos céus. Já desde os anos 90, do final do século 20 até a nossa aqui, os especialistas estão falando que uma coisa que a humanidade perdeu é o sentido de transcendência. Para entender o que é transcendência, é uma coisa que não é só nessa vida. Os teólogos trabalham que hoje as religiões das pessoas, mesmo o cristianismo, é uma religião só para o aqui e agora, para resolver meus problemas. Mas eles aqui, eles tinham uma fé em Jesus, um amor por todos os santos, e isso era fundamental na esperança deles que estavam guardados nos céus. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa, né? Guarda o que tem. E essa esperança que foi anunciada pelo Evangelho produziu fruto lá, nós vamos ver lá no verso 6, que essa esperança deles, esse Evangelho, produziu fruto em todo mundo, né? Todo mundo conhecido daquela época, que eles tinham notícia de todas as igrejas, e não só em todo mundo, mas neles também. Porque muitas vezes nós ouvimos notícias, poxa, está havendo um avivamento em tal lugar, aquela igreja está crescendo, aquela está crescendo, o evangelho está, mas e aqui? Mas Paulo está afirmando que a vida deles lá produziu um fruto, o evangelho produziu um fruto de todo mundo e também estava produzindo neles, tá certo? Né? Todo mundo e neles. Cristo é suficiente. Aí ele ora, aquela parte que eu já falei para os irmãos, né? Que ele ora para que eles tivessem sabedoria, para que eles tivessem um modo digno de viver, porque Cristo era tudo. Eu comecei, já estou terminando, perguntando, qual que é a nossa maior necessidade? Qual que é a nossa maior necessidade? É uma questão que nós temos que colocar, nas últimas mensagens, o pastor até falou isso na hora da oração, qual que é a nossa maior necessidade? Até quando nós vamos pedir oração para as pessoas, qual que é a maior necessidade? A minha maior necessidade é o emprego? A minha maior necessidade é uma esposa, um esposo, né? A minha maior necessidade é saúde. Todas essas coisas Deus nos dá. Nós temos essa necessidade. Mas qual que é a maior necessidade? Que se essa necessidade que nós tínhamos, se essa maior necessidade não for suprida, nenhuma das outras. Que adianta você ser curado por uma doença terrível, mas você vai ter uma morte eterna? Que adianta? Se a tua maior necessidade é o teu afastamento de Deus, é a tua condenação diante de Deus, qual que é a maior necessidade? Para terminar, o pastor Carson, né, D.A. Carson, que é um comentarista, no livro dele, onde ele fala sobre reforma espiritual, fala sobre a oração, e ele comentando sobre a oração de Paulo aos Colossenses, ele cita uma história que eu já conhecia há algum tempo, né? E já tinha visto falar, mas ele fala aqui sobre em relação ao que Paulo pede para os Colossenses lá e intercede. Ele fala assim: se Deus entendesse que nossa maior necessidade era econômica, Ele nos teria enviado um economista. Se Ele entendesse que a nossa maior necessidade era entretenimento, Ele teria enviado um comediante ou um artista. Se Deus tivesse percebido que nossa maior necessidade era a instabilidade política, Ele teria enviado um político. Se Ele tivesse percebido que nossa maior necessidade era na área de saúde, duas coisas, política e saúde, citou aqui, Ele teria enviado um médico. Mas Ele entendeu que a nossa maior necessidade envolvia o nosso pecado. A nossa alienação, o nosso afastamento e a nossa profunda rebelião, a nossa morte. Então Ele nos enviou um Salvador. Isso aqui é a essência do livro de Colossenses. Deus envia Jesus Cristo como único
e suficiente Salvador. Essa palavra está fugindo, né, do vocabulário evangélico, porque hoje fala muito o que você quer para agora, mas nunca fala assim, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, que é a nossa maior necessidade. Às vezes nós crentes não pensamos na nossa salvação, mas nós temos que começar a pensar dia após dia, porque já pensou? Tem um livro do pastor Hernandes Dias Lopes que era o título assim: quase salvo, porém totalmente perdido. Amém. Passa a palavra ao pastor, que irá dirigir as orações finais, tá bom? Neste momento nós iremos orar ao Senhor nosso Deus, e nós temos aqui o pedido da irmã Francisca, esposa do diácono Amadeu. Ela pede oração por ela. Então, nesse momento, eu convido a todos que estão aqui presentes, aqueles que estão em casa, para juntamente conosco elevar a Deus em oração, intercedendo pela vida da irmã Francisca. Vamos orar também pelas pessoas que estão enfermas ainda, que estão acometidas por esta enfermidade, ou até mesmo pela situação geral que ainda estamos vivendo, para que Deus possa aplacar esse grande mal, de tal forma que nós possamos ter todas as pessoas congregando aqui conosco. Amém? Vamos orar nesse sentido? Fiquemos em pé e oremos ao Senhor. Santo e soberano Deus, em nome de Cristo Jesus, nesse momento nós oramos a Ti, agradecido, Senhor, porque aprendemos da Tua palavra que Cristo é suficiente para as nossas vidas. Nós dependemos única e exclusivamente do Senhor, mas nesta suficiência, nós aprendemos que o Senhor tem mais e mais para nos conceder. Tem bênçãos, tem salvação, tem transformação, restauração, renovação. O Senhor tem algo extraordinário para a vida de cada pessoa, ó Deus. Por esta razão, a minha oração nesse momento, em favor da irmã Francisca, é para que ela tenha saúde em nome de Jesus. Eu oro também, meu Deus, pelo nosso país, o Brasil. Oro pelo estado de São Paulo. Oro pela cidade de Itapevi e as cidades aqui na nossa redondeza, Senhor. Pedimos ao Pai que o Senhor tenha misericórdia, de tal forma que esse mal, este vírus seja eliminado em o nome de Jesus, de tal forma que todas as pessoas, pequenos, homens, mulheres, idosos, todos possam adorar e celebrar ao Senhor. É como aquele chamado da Tua palavra: todos quantos têm fôlego, louve ao Senhor, e que todos quantos têm fôlego também possam congregar e possam celebrar ao Senhor, meu Deus. Que todo esse impedimento caia por terra em nome de Jesus. Deus, oramos para que a Tua bênção seja com cada pessoa que nesse momento está nos acompanhando a partir da sua casa, que ele seja renovado, que ele seja fortalecido, que ele seja abençoado em o nome de Jesus. Amém. Vamos nesse momento ser despedidos com a bênção apostólica. Curva sua cabeça. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Todos devem conhecer, todos devem conhecer,
todos devem conhecer quem é Jesus. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus.